Oi, gente. Oi, terceiro ano. Estamos de volta para a nossa videoaula de hoje, aula do dia 18/6, aula de história, tá? Vamos lá, aula de história hoje. Peguem lá o livro de vocês, abram na página 36 e 37, que nós iremos falar um pouco sobre a Terra ainda. A gente já falou nas aulas atrás, alguns dias atrás, como que é a importância do solo, da terra. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a importância que tem o solo para nós. E na página 36 do nosso livro tá assim: a terra importa e muito, tá? Já falar um pouco da importância da terra. E nela a gente vai lendo, né? E aí vocês vão acompanhando. A terra é fundamental para a nossa sobrevivência humana, para a sobrevivência humana. Precisamos dela, por exemplo, para produzir alimentos e fixar nossas construções. Através da terra da nossa agricultura, que é feito o plantio dos nossos alimentos, e é na terra também que a gente fixa as nossas construções, as nossas moradias, as nossas casas e tudo que a gente vê por aí. Os prédios, shopping, cinema, áreas de lazer, tudo. Os campos, os parques, são todos feitos aonde? Em cima da terra. A terra nos proporciona este bem, né? Isso para a nossa vida. O ser humano ele depende exclusivamente da terra para sobreviver, tá? Atualmente, a maioria das pessoas vivem em cidades, mas é o campo que fornece boa parte dos alimentos que consumimos, a fim de que os alimentos sejam produzidos para uma quantidade cada vez maior de pessoas. Tecnologias agrícolas continuam a ser desenvolvidas. Aí está falando o quê? Que o campo, lá na zona rural, onde a gente conhece como interior, roça, é lá que vem os nossos alimentos. A nossa alimentação vem do campo. Quase tudo que comemos, que nós precisamos para sobreviver, é plantado. E aí, a gente precisa desse setor, a gente precisa da agricultura, a gente precisa das pessoas que trabalham no campo. Nós aqui na cidade somos maioria, mas sem o campo a gente não tem como sobreviver. Entenderam? Por isso que é a importância do campo para nossas vidas. E é lá no campo também que há as grandes plantações, mas também há a criação de animais, né, de outros produtos que servem direto ou indiretamente para a nossa sobrevivência, tá ok? E aí, a gente viu na aula passada, retrasada, eu não sei, não me lembro, porque é muitos vídeos que a tia Mara grava, mas que a agricultura, o homem antigo, né, os seres humanos lá, os nossos antepassados, eles não tinham uma relação de cultivo com a terra, eles apenas usufruíam do que a terra dava, eles não tinham uma tecnologia avançada igual hoje, e olha que não é tão avançada assim, mas inovou, teve um desenvolvimento maior, né? Essa questão agrícola para, para compararmos entre o passado e agora o presente. Mas antigamente o homem, ele não tinha muitas ferramentas, ele que fabricava, ele lidava, né, como a gente fala assim, ele não tinha as práticas, ele não tinha utensílios que facilitavam o seu trabalho no campo. E aos poucos a tecnologia veio para ajudar, tá? O homem lá do passado, ele comia as frutas que estavam em árvores. Ele usava a madeira das árvores para poder fazer instrumentos, fazer ferramentas, né? E isso vem da onde? Vem da terra. Com o passar do tempo, essas tecnologias foram inovando, eles foram tendo maior conhecimento, né? Praticando mais, treinando, experimentando outras coisas e foram assim desenvolvendo cada dia mais a forma de se estabelecer na terra e aproveitar o máximo que ela podia nos dar, né? E vamos continuando a leitura. Ao lado dos tradicionais utensílios e máquinas mais antigos, como enxada, arado, carro de boi e outros, existem diversos produtos, ferramentas, máquinas e veículos desenvolvidos com tecnologias inovadoras,
cujo objetivo é aumentar a produção no campo. Então, as pessoas que trabalham no campo, elas precisam dessas novas tecnologias. Hoje em dia, há máquinas, né, grandes tratores, eu vou dizer assim, para ficar melhor para ser entendido, né, a minha visão e maior compreensão de vocês. Desculpa, a Chamara tá com a garganta um pouquinho ruim, por isso que toda hora ela tá salivando muito. A garganta tá um pouquinho seca. Mas vamos lá. Essas grandes máquinas, né, que são os tratores, vamos dizer assim, eles servem tanto para arar a terra, que antigamente era feito pelo gado, né, pelos bois. Eles servem tanto para poder arar a terra, ajudar, né, a movimentar a terra, deixar ela mais fofa, colocando nutrientes e tudo, que também a gente vai falar um pouquinho quem é que faz isso, né, quem é que propicia, né, esses cuidados com a terra, mas tanto para colher, né? Há máquinas que servem para plantar e há máquinas que têm uma tecnologia para colher o que foi plantado, né? Há profissionais que trabalham na plantação e há profissionais que trabalham na colheita, tá? Nos proporcionando, né, cada dia mais práticas inovadoras, sustentáveis em algumas vezes, e que tenham uma maior eficiência para fazer o trabalho, tá? E aí as coisas foram se inovando, foram ficando mais práticas, né, para poder estar desenvolvendo maior a nossa agricultura. Vou voltar aqui para a leitura. O desenvolvimento de novas técnicas, utensílios e maquinários usados na agricultura e na pecuária é o resultado de pesquisas e experimentos feitos pelos profissionais de diversas áreas, como destaque para os agrônomos. Agrônomos são as pessoas, é o profissional que estuda o solo e as plantações. Ele é como se fosse, vamos dizer assim, um expert no solo. Ele vai lá, pesquisa o solo, faz estudos e ali ele pode dizer qual é o melhor grão a ser plantado. Por exemplo, ele pode verificar se aquele solo é próprio para poder plantar o café, ou então é próprio para poder plantar alface, né? É esse profissional aí, que ele estuda o solo para poder facilitar o trabalho do agricultor, e quando aquele solo não está bom para a plantação, ele também pode colocar ali nutrientes, vitaminas para fortificar aquele solo, para que ele possa dar uma bela colheita, né? Uma bela plantação. E aí a gente vê a importância do solo na nossa vida, da terra. Quando a gente fala de terra, a gente pensa no planeta Terra, a gente pensa na lama, né, na terra que suja a gente pode pensar também em uma terra molhada, em uma terra seca, numa terra montanha. A gente pode imaginar tanta coisa que dá a palavra terra, mas nesse sentido aqui a gente está falando do solo, tá? De plantações, de agricultura, de cultivo, das boas experiências e da importância da agricultura para a nossa vida, tá? Voltando aqui para o livro, a gente vê uma imagem da sede do Instituto Agronômico do Paraná, município de Londrina, no Paraná. Este instituto, ele tem como função fazer experiências, fazer estudos com os grãos, com as plantas que são cultivados aqui no Brasil. Ele tanto pode fazer uma pesquisa para saber em que área, em que solo tal grão, tal planta pode ser cultivada, como ele também pode servir como museu histórico. Ele pode pegar aquele grão, aquela semente, aquela planta e guardar, para que daqui a alguns anos a gente possa vir a perder aquela muda, ou aquela muda não existe mais, aquele grão não existe mais, fica ali guardadinho. E também para poder estar estudando cada vez mais as práticas, para poder fornecer uma maior fonte de nutrientes para nós e para o solo, né, para ajudar, né, nas novas práticas que vão surgindo com o decorrer das novas tecnologias e o avanço, né, de todos os conhecimentos que a cada dia vem aparecendo mais. Então, a gente pode perceber que a agricultura é uma fonte inesgotável de recursos que servem para que a gente possa viver e viver bem. Quando a gente fala em agricultura, em cultivo, em plantação, a gente nunca pensa
que através dela há várias outras coisas que surgem. Por exemplo, a cana-de-açúcar. Vocês conhecem a cana? Quando vocês vão lá na feira, quando a gente podia ir na feira, né? Que hoje em dia está muito difícil sair de casa, mas a cana-de-açúcar, a cana. Quem é que já foi lá na feira e tomou a cana-de-açúcar? Né? O caldo de cana, cana-de-açúcar não, o caldo de cana, que vem da cana-de-açúcar. A fruta, né? A gente fala fruta, mas é uma raiz. A gente costuma, quando ir no interior, né? O vovô, a vovó, o tio vai lá na plantação, né? Pega a cana, descasca e dá pra gente poder estar mastigando seus gominhos, né? Que é uma delícia, eu amo demais. Mas vamos voltar aqui pro conteúdo. A cana-de-açúcar, é um produto, assim, que tem várias outras práticas, outras formas de nos ajudar no nosso dia a dia que alguns não sabem. Igual ela fornece o caldo de cana para a gente tomar. É através da cana-de-açúcar que a gente tem o açúcar, né, nas nossas casas, e é feito de várias maneiras, açúcar mascavo, melado, açúcar refinado, açúcar de confeiteiro, tem várias outras utilidades a cana-de-açúcar, e também tem a cana-de-açúcar que fornece álcool em gel, a gente está falando, álcool em líquido, álcool que a gente coloca como combustível dos carros, vem também da cana-de-açúcar. Olha só, a partir de uma plantação, olha que tantos benefícios se dá através da nossa agricultura, desta agricultura. E por aí vai. Vamos lá, continuando na página 37, tem assim, o grande negócio e o negócio familiar. Aqui está falando mais sobre o agricultor pequeno que que planta, né? Que planta os alimentos para o seu consumo próprio. Que também, como por ele não ter uma grande propriedade, ele até vende em feiras, em pequenos mercadinhos, mas são duas formas de agricultura diferentes. Tem um grande agricultor, que é o grande empreendedor, o grande empresário, que planta para fornecer este produto como a soja, o milho, para grandes empresas, para exportar. Aqui no Brasil, a gente exporta muitos grãos. Tem vários lugares no mundo que não tem uma terra tão propício para a plantação e não tem áreas para ser plantadas, né? E aqui no Brasil, por ter um território imenso e a agricultura ser muito trabalhada, né? Tem muitos agricultores aqui. Os maiores produtos, a maior quantidade de produtos que são plantados aqui não ficam aqui. Eles são vendidos para fora do nosso país. O milho, a cana-de-açúcar, a soja, algodão, tem outros produtos. E quem faz isso são os grandes empreendedores, né? Os agronegócios, que são chamados assim. E eles têm uma grande tecnologia para ajudá-los, porque são muitas plantações, são muitas áreas para ser cultivadas. Vou ler um pouquinho para a gente poder ficar mais familiarizados. O grande negócio e o negócio familiar. Quando os antigos humanos se assentaram em comunidades fixas, a produção de alimentos tornou-se responsabilidade das famílias que formavam esses grupos. Então, as pessoas, né, plantavam para elas mesmas. À medida que a produção aumentava, os trabalhos passaram a ser divididos entre membros das comunidades. Foram chegando mais pessoas, os trabalhos foram ficando mais divididos porque foi aumentando. E aí, assim havia pessoas especializadas na plantação, na colheita, no preparo dos vegetais para o consumo. Com o passar do tempo, essa realidade mudou, dando origem a empresas especializadas em produtos agrícolas. Essas empresas cultivavam os vegetais para consumo, mas para venda. Eles cultivavam para vender, não para comer. O surgimento de grupos empresariais de produção alimentar não significou o desaparecimento das formas tradicionais de cultivo. Eles valorizavam também aquele lavrador, aquele agricultor que plantava, que ele já tinha experiência, ele sabia como fazer com aquele alimento e como fazer para plantar aquilo naquela terra. Aí vem assim, cultivo da terra. Pequenos produtores de base familiar ainda são responsáveis pela produção de alimentos. Esses produtos cultivam vegetais tanto para consumo, esses produtores cultivam vegetais tanto para consumo próprio quanto para venda.
As técnicas de plantio e cultivo variam desde as mais tradicionais, em que as pessoas trabalham diretamente a terra, até as mais recentes, em que são usadas máquinas em diversas etapas do processo. Então, lá em cima, o agronegócio, negócio grande, né, que surge mais empregos, mais tudo, maior plantação, a economia gerada mais em cima desta plantação, que fornece muito mais rendas e tudo, e embaixo a imagem de um agricultor, que é até aqui da nossa região, a imagem legal, que é da nossa região de Pancas, numa horta, vamos dizer assim, né, plantando para consumo próprio e para vender na mesma região onde que ele mora. Então tem essas duas realidades que a gente vai vendo, né, e entendendo melhor como funciona a agricultura aqui no nosso país. E apesar dessas duas páginas que a gente leu, eu quero que vocês leiam com mais calma, aí na casa de vocês, façam uma relação, né, do que já foi aprendido com o que vocês estão aprendendo hoje. E lá no link da escola tem uma atividade que vocês irão fazer, são 3 perguntinhas que a tia Mara colocou lá sobre esse conteúdo aqui, tá? Até a próxima aula, fiquem com Deus, beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau.